Fala, meus amigos, bom dia! A grande dia da paz do Senhor, gente. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente, deixe os likes de vocês para ajudar o canal do Amei a crescer. Seja bem-vindo ao canal BF LDJ comigo mesmo, Energia Feitosa. Venha comigo porque aqui tem novidade, tem testemunho, tem emoções, tem choro, tem felicidade, tem tudo que você poderá encontrar. Se inscreva no canal, participe. Depois da vinheta eu vou explicar para vocês como é que se faz a importância do jejum de 3 dias que nós faz aqui no canal todo dia 1º, dia 2 e dia 3 do começo do mês. Então você já é nosso convidado, porque dia 1º é logo ali, tá chegando e você é o meu convidado. Vem comigo e vem participar desse jejum maravilhoso que está sendo bênção não só na minha vida, mas de muitos aqui no canal. Depois da vinheta vocês verão esse vídeo imediato que eu vou deixar aqui para vocês. Amém? Assista, deixa o like de vocês e comentem bastante. Você pode ter sido convidado por alguém. Pode ser sua primeira vez aqui ou talvez você já conheça cada detalhe deste lugar. Mas uma coisa é certa, essa noite foi preparada pelo Senhor. Uma mensagem está prestes a ser liberada. Uma palavra que atravessa a rotina, que rompe o ruído do dia e toca onde só Deus alcança, o coração. Bom, gente, eu voltei aqui de novo. Agora vocês vão ouvir a importância que o jejum de 3 dias dá. O jejum de 3 dias que move o que a oração sozinha não consegue mover. Então vem comigo, gente, porque aonde tem jejum, tem oração. Onde tem oração, tem ação. Onde tem ação, tem fé com abundância. Vem comigo e assista esse vídeo, esses áudios aqui que eu vou soltar para vocês, tá? Amém? Vamos participar juntinho? Então vamos lá. Tem uma coisa que ninguém gosta de ouvir, mas que todo crente honesto já viveu na pele. Você orou. Você clamou com lágrimas. Você ficou de joelhos no silêncio da madrugada, quando a casa estava dormindo. E só você e Deus estavam acordados. Você intercedeu com toda a força que tinha. E no dia seguinte, a situação estava exatamente igual. A semana passou, o mês passou, o ano passou. E a porta que você tanto pediu para Deus abrir, permaneceu fechada. E a pergunta que você se recusa a fazer em voz alta, começa a aparecer no fundo do coração. Será que Deus não está me ouvindo? Deixa eu te dizer uma coisa antes de qualquer outra. Deus está te ouvindo. Cada oração sua chegou ao trono. Nenhuma palavra foi jogada no vazio. O problema não é a sua oração. O problema é que algumas portas não cedem com oração sozinha. Elas exigem outra ferramenta. Uma ferramenta mais pesada. E essa ferramenta tem nome. Chama-se jejum. Não o jejum religioso feito por obrigação, que Deus mesmo diz que abomina em Isaías 58. Não o jejum da aparência, praticado para impressionar os outros, mas o jejum bíblico, feito com o coração certo, combinado com oração direcionada e fé genuína. Esse jejum tem poder para mover em 72 horas o que anos de oração sozinha não conseguiram mover. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que já pisou nesta terra, chamado de príncipe dos pregadores, entendeu isso de uma maneira que transformou seu ministério. Ele não descobriu isso na teoria. Ele descobriu na crise. E foi a crise que ensinou a ele algo que nenhum livro de teologia havia ensinado antes. Há situações que exigem o nível mais alto de busca espiritual. E esse nível se chama jejum de 3 dias. Hoje você vai entender por que isso funciona. O que a Bíblia diz sobre isso, como fazer da maneira correta e o que esperar quando você fizer. Fique até o final, porque o que você vai aprender pode literalmente mudar o que acontece nos próximos dias da sua vida. Mas antes de continuar, se você chegou até esse vídeo, é porque há algo na sua vida que não se move. Um casamento que está por um fio. Um filho que está perdido. Uma enfermidade que não cede. Uma situação financeira que parece sem saída. Uma opressão que você não consegue quebrar. E você está cansado de orar sem ver resultado.
Você está no lugar certo. Aqui no canal Palavra Avivada, a gente não traz religiosidade sem poder. A gente traz a palavra de Deus aplicada à vida real, com honestidade e profundidade. Deixa o like nesse vídeo. Ativa o sininho para receber cada ensinamento novo e compartilha com alguém que você sabe que está passando por uma situação difícil. Porque o que você vai aprender aqui pode ser exatamente o que essa pessoa precisa. Agora vamos entrar fundo no assunto. A crise que ensinou Spurgeon o poder do jejum. Para entender por que Spurgeon ensinava com tanta convicção sobre o jejum de 3 dias, você precisa saber o que ele viveu. Era o ano de 1858. Spurgeon tinha apenas 24 anos de idade. Para um homem tão jovem, ele já tinha alcançado algo extraordinário. Pastoreava o Tabernáculo Metropolitano em Londres, uma das maiores congregações da Inglaterra. Pregava para milhares de pessoas semanalmente. Sua influência crescia rapidamente. O nome de Spurgeon era respeitado em toda a nação. E então, do nada, tudo começou a desmoronar. Uma série de jornais de grande circulação em Londres iniciou uma campanha contra ele. Meus amigos, enquanto vocês vão assistindo esse áudio, eu peguei esse áudio e eu achei muito importante para quem não entende sobre o jejum de 3 dias. Então ele é muito declarador. E assim, aqui vocês vão entender o que é o jejum, né? Porque nem todos precisam saber. Esse jejum que a gente vai fazer mês que vem vai ser um jejum diferente. Esse jejum eu não vou fazer live nem dia 1, nem dia 2 e nem dia 3. Eu vou voltar só dia 4. Por quê? Porque eu quero fazer um jejum, eu quero me desligar da rede social, eu quero me desligar da internet, me desligar de tudo. Então, assim, eu quero começar a me aprofundar mais em outras áreas. Não em rede social, não, mas sim na palavra de Deus. Então, esse jejum, esse contexto que eu estou deixando aqui para vocês, vai explicar muito bem daquilo que eu não consegui muito explicar, mas aqui vai deixar muito declarado. E é bom que vocês venham aprender, não só vocês, mas eu também, entendeu? Então, assim, ouve com moderação, escute com atenção, porque jejum não é brincadeira, não é só jejuar, não. Jejum é algo sério. E também as pessoas pegam seta, as pessoas têm que saber como é que faz. Então, se liga nesse contexto, e eu vou tomando banho enquanto o vídeo tá passando, e daqui a pouco eu tô voltando aqui. Publicavam artigos distorcendo suas palavras, tirando frases de contexto, acusando-o de heresia e de ensinar doutrina falsa. A crueldade com que atacavam era impressionante. Num tempo em que os jornais eram a única forma de comunicação em massa, essa campanha tinha o poder de destruir uma reputação completamente. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Em semanas, o nome de Spurgeon estava associado ao escândalo. Pessoas que o respeitavam passaram a duvidar dele. A reputação que havia sido construída com anos de dedicação, anos de pregação fiel, anos de serviço genuíno ao Senhor, estava sendo demolida publicamente. Tijolo por tijolo, Spurgeon entrou em crise, não só de reputação, mas de alma. Ele orou como nunca havia orado. Passava horas de joelhos diariamente. Clamava a Deus pedindo que o defendesse, que trouxesse à luz a verdade, que restaurasse o que estava sendo destruído. Sua oração era real, sua fé era genuína, sua sinceridade era indiscutível. Mas os meses foram passando. 3 meses, 4 meses, e a situação não mudava. Os ataques continuavam. A reputação continuava destruída. A porta da restauração permanecia fechada com firmeza. Foi em meio a esse desespero que Spurgeon se lembrou de um texto que havia lido muitas vezes, mas que agora ganhou um peso completamente diferente. Esdras 8:21. E publiquei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, para pedir-lhe boa jornada para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Esdras estava diante de uma situação impossível. Precisava atravessar território inimigo, carregando tesouros incalculáveis. A probabilidade de um ataque era altíssima, mas em vez de pedir escolta militar ao rei, ele proclamou um jejum de 3 dias. Humilhou-se diante de Deus com todo o povo e pediu proteção divina. E Deus respondeu. Chegaram sãos e salvos.
Spurgeon fechou a Bíblia e tomou uma decisão. Se Esdras proclamou jejum de 3 dias, diante de uma situação que parecia sem saída, ele também proclamaria 3 dias completos, só água, com oração constante e foco total na situação que estava destruindo seu ministério, e ele fez. No 4º dia depois do término do jejum, algo aconteceu que Spurgeon descreveu como intervenção divina inegável. Um dos principais jornais que havia liderado os ataques contra ele publicou, espontaneamente, uma retratação pública e completa. Admitiu que as acusações eram falsas, pediu desculpas, e nas semanas que seguiram, os outros jornais foram silenciando. A verdade foi prevalecendo, e a reputação de Spurgeon foi completamente restaurada. Ele escreveu em seu diário: "Aprendi algo que mudou minha vida espiritual para sempre. Há portas que a oração sozinha não abre. Não importa com que intensidade você ore, mas quando você adiciona o jejum à oração, você entra em um nível de poder espiritual que rompe resistências que nada mais consegue romper. Desde aquele dia, toda vez que enfrento uma porta impossível, proclamo jejum de 3 dias, e essa porta nunca permaneceu fechada. Esse não foi um evento isolado. Durante as décadas seguintes de ministério, Spurgeon aplicou esse princípio repetidas vezes e documentou os resultados. Vamos falar sobre isso mais adiante, porque a oração sozinha às vezes não é suficiente. Antes de explicar o que o jejum faz, preciso responder a uma pergunta que provavelmente está na sua cabeça agora. Mas a oração não deveria ser suficiente? Deus não é todo-poderoso. Sim, Deus é todo-poderoso. E sim, a oração é poderosa. Mas a própria Bíblia nos ensina que Deus estabeleceu diferentes níveis de resposta para diferentes níveis de busca. Pensa comigo. Em Jeremias 29:13, Deus diz: "Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes, de todo o vosso coração." Note, o nível de busca exigido de todo o coração. Não uma parte do coração, todo o coração. Agora, o jejum não é a única maneira de buscar a Deus de todo o coração, mas ele é a maneira mais completa, mais total, mais abrangente. Quando você jejua, você está envolvendo seu corpo na busca espiritual. Você não está apenas falando para Deus que aquilo é importante. Você está demonstrando como seu próprio organismo que aquilo é mais importante do que a sua própria alimentação. Spurgeon ensinava que existe uma escala de busca espiritual. Na base da escala, temos o pensamento casual sobre Deus, a pessoa que lembra de Deus de vez em quando. Um pouco acima temos a oração ocasional. Mais acima, temos a oração constante e fervente. Mas no topo da escala, acima de tudo, está o jejum com oração, porque o jejum envolve a totalidade do ser humano na busca. E certas situações, certas portas, certas resistências espirituais, elas só cedem quando você chega ao topo dessa escala. Isso não significa que Deus está distante ou que não se importa. Significa que Ele é sábio o suficiente para reservar certas vitórias para aqueles que buscam com toda a intensidade que um ser humano consegue alcançar. E Deus reverteu o julgamento. Uma cidade condenada foi salva. A porta do juízo foi fechada. A porta da misericórdia foi aberta. E o texto de Jonás indica que o processo de resposta de toda a cidade aconteceu dentro de 3 dias. O exemplo máximo: Jesus e o sepulcro. Este é o padrão mais profundo de todos. Jesus ficou 3 dias no sepulcro. A porta estava selada. Guardas romanos vigiavam. Do ponto de vista humano, não havia esperança alguma. A morte havia vencido. Mas no 3º dia, a porta mais pesada que existe foi aberta. A morte foi derrotada. A ressurreição aconteceu. O que parecia impossível tornou-se realidade. Spurgeon dizia que esse é o fundamento de tudo. O próprio padrão de morte e ressurreição de Cristo confirma que 3 dias é o tempo de Deus para a virada impossível. Quando você jejua 3 dias diante de uma situação que parece morta, você está se alinhando com o padrão da ressurreição. Não existe coincidência nesses 4 exemplos, Spurgeon dizia. Deus estabeleceu um padrão. 3 dias é o tempo de virada. Quando você jejua 3 dias com o coração reto e oração específica, você se posiciona dentro desse padrão. E Deus, que é fiel ao seu próprio padrão, responde. Os casos documentados. Portas que se abriram. Spurgeon não era apenas um pregador de teoria. Ao longo de décadas de ministério no tabernáculo metropolitano, ele aplicou o princípio do jejum de 3 dias repetidas vezes,
e documentou os resultados. Alguns desses casos foram registrados em seus escritos e sermões. Caso 1. O casamento que estava morto. Em 1863, um casal que frequentava a congregação de Spurgeon havia chegado ao fim. 22 anos de casamento destruídos por mágoa acumulada, traição e ressentimento profundo. Os dois ainda moravam na mesma casa por causa dos filhos, mas havia apenas hostilidade entre eles. A esposa havia orado por meses. Tinha pedido às irmãs da congregação que intercedessem. Nada havia mudado. O marido estava fechado, distante, irredutível. Spurgeon chamou os dois para uma conversa. Explicou o jejum de 3 dias. Propôs que os dois fizessem juntos, cada um orando especificamente pela restauração do casamento. Os dois aceitaram. Fizeram o jejum separadamente, mas com o mesmo propósito. No 4º dia depois do término do jejum, o marido chegou em casa mais cedo do trabalho. A esposa conta que ele entrou na sala, sentou ao lado dela e ficou em silêncio por um momento. E então começou a chorar. Não conseguia explicar o que havia acontecido dentro dele. Disse apenas que algo havia quebrado, que algo havia mudado, que ele não queria mais aquela situação. Quando há uma situação na sua vida que resiste há anos à oração, e especialmente quando essa situação tem características de vício, opressão, maldição familiar ou padrão destrutivo que se repete, frequentemente há uma fortaleza espiritual sustentando aquela resistência. E essa fortaleza exige jejum. Spurgeon identificava que muitas das portas que não cedem à oração têm essa natureza espiritual por trás. E o jejum, combinado com oração específica e autoridade em nome de Jesus, derruba essas fortalezas de uma maneira que nada mais consegue. 4º efeito. O jejum transforma a fome em combustível de oração. Este efeito é mais prático, mas igualmente poderoso. Em um dia normal você come 3 vezes. Você talvez ore 3 vezes, de manhã, à tarde e à noite. São 3 momentos de conexão espiritual num dia. Em um dia de jejum, você não come nenhuma vez. Mas toda vez que a fome aparece, e ela aparece muitas vezes, especialmente no primeiro dia, em vez de ir à cozinha, você vai à oração. Você transforma a fome em alarme espiritual. E o resultado prático é que você pode chegar a orar 20, 30 vezes em um único dia de jejum. A quantidade de oração se multiplica exponencialmente. Mas não é só a quantidade, é a intensidade. Porque quando você está com fome e orando, há uma urgência natural, que não existe quando você está confortável e saciado. Sua oração tem um peso diferente, um clamor diferente, uma profundidade diferente. Spurgeon calculava que um dia de jejum, em termos de poder de oração, equivalia a vários dias normais de oração. Não porque Deus conta horas, mas porque a qualidade e a quantidade da oração durante o jejum são radicalmente superiores. 5º efeito. O jejum ativa promessas específicas da palavra de Deus. Este é o efeito que fecha tudo com chave de ouro. Em Isaías 58, 6, 9, Deus faz uma série de promessas específicas, e essas promessas não estão vinculadas à oração, estão vinculadas ao jejum. Ouça o que Deus diz. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças os feixes do jugo, que deixes livres os oprimidos e que rompas todo jugo. Não é também que repartas o teu pão com o faminto. Então a tua luz romperá como a alva. E então clamarás ao Senhor e Ele te ouvirá. Veja o que está prometido especificamente para quem jejua com coração reto. Cadeias se rompem, jugos se destroem, oprimidos ficam livres. E então, e só então depois do jejum, quando você clamar, Deus responderá. Há promessas que só se ativam pelo jejum, não pela oração sozinha, pelo jejum. E quando você jejua de acordo com o padrão bíblico, você está ativando promessas que não podem ser ativadas de nenhuma outra maneira. O padrão bíblico dos 3 dias. A pergunta mais frequente que Spurgeon recebia era: por que 3 dias? Por que não um dia de jejum que já é difícil? Por que não 7 dias para ir mais fundo? A resposta de Spurgeon era sempre a mesma. Porque 3 dias é o padrão que Deus estabeleceu na Escritura para os momentos de virada impossível. E ele apresentava 4 exemplos que juntos formam um padrão inegável. O exemplo de Esther. Você já conhece a história. Esther era uma jovem judia que havia se tornado rainha de Pérsia, mas que mantinha sua origem em segredo.
quando Ramã, um oficial do rei, decretou o extermínio de todo o povo judeu no império. Mardoqueu procurou Ester e pediu que ela intercedesse junto ao rei em favor do povo. O problema era devastador. Qualquer pessoa que se apresentasse ao rei sem ser chamada podia ser morta, mesmo a rainha. Não havia exceção. E o rei não havia chamado Ester havia 30 dias. Era uma porta humanamente impossível. Uma missão suicida. O que Ester fez? Ester 4,16. Vai e ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos. 3 dias de jejum completo. E no 4º dia, Ester se apresentou ao rei. O rei estendeu o cetro de ouro, o sinal de clemência. E o povo judeu foi salvo. A porta mais impossível que existe. Evitar um genocídio. Se abriu depois de 3 dias de jejum. O exemplo de Esdras. Já mencionamos essa história, mas vamos aprofundar. Esdras liderava um grupo de judeus de volta para Jerusalém depois do exílio. Com eles, carregavam tesouros do templo de valor incalculável. A jornada era longa e passava por regiões habitadas por grupos hostis. Esdras havia se comprometido perante o rei que Deus cuidaria do seu povo, que não precisavam de escolta militar. Mas agora, diante da viagem real, a responsabilidade pesava. Ele sabia que, sem proteção divina explícita, o grupo estava em grande perigo. Esdras 8, 21, 23. E publiquei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, para pedir-lhe boa jornada para nós. Assim jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E ele nos atendeu. 3 dias de jejum e humilhação diante de Deus. E a viagem inteira aconteceu sem um único incidente. Proteção sobrenatural em resposta a 3 dias de jejum. O exemplo de Nínive. Jonás foi enviado a Nínive, uma cidade enorme e perversa, com uma mensagem simples. Em 40 dias, a cidade seria destruída por causa de sua maldade. A cidade inteira poderia ter ignorado o aviso. Poderia ter mandado o profeta embora. Em vez disso, o rei de Nínive proclamou jejum para todo o povo. Jonás 3, 5, 10 descreve como toda a cidade, do maior ao menor, do rei aos animais, foi coberta pelo jejum e pelo clamor. E Deus reverteu o julgamento. Uma cidade condenada foi salva. A porta do juízo foi fechada. A porta da misericórdia foi aberta. E o texto de Jonás indica que o processo de resposta de toda a cidade aconteceu dentro de 3 dias. O exemplo máximo: Jesus e o sepulcro. Este é o padrão mais profundo de todos. Jesus ficou 3 dias no sepulcro. A porta estava selada. Guardas romanos vigiavam. Do ponto de vista humano, não havia esperança alguma. A morte havia vencido. Mas no 3º dia, a porta mais pesada que existe foi aberta. A morte foi derrotada. A ressurreição aconteceu. O que parecia impossível tornou-se realidade. Spurgeon dizia que esse é o fundamento de tudo. O próprio padrão de morte e ressurreição de Cristo confirma que 3 dias é o tempo de Deus para a virada impossível. Quando você jejua 3 dias diante de uma situação que parece morta, você está se alinhando com o padrão da ressurreição. Não existe coincidência nesses 4 exemplos. Spurgeon dizia: Deus estabeleceu um padrão. 3 dias é o tempo de virada. Quando você jejua 3 dias com o coração reto e oração específica, você se posiciona dentro desse padrão. E Deus, que é fiel ao seu próprio padrão, responde. Os casos documentados. Portas que se abriram. Spurgeon não era apenas um pregador de teoria. Ao longo de décadas de ministério no tabernáculo metropolitano, ele aplicou o princípio do jejum de 3 dias repetidas vezes e documentou os resultados. Alguns desses casos foram registrados em seus escritos e sermões. Caso 1. O casamento que estava morto. Em 1863, um casal que frequentava a congregação de Spurgeon havia chegado ao fim. 22 anos de casamento destruídos por mágoa acumulada, traição e ressentimento profundo. Os dois ainda moravam na mesma casa por causa dos filhos, mas havia apenas hostilidade entre eles. A esposa havia orado por meses. Tinha pedido às irmãs da congregação que intercedessem. Nada havia mudado. É verdade. O marido estava fechado, distante, irredutível. Spurgeon chamou os dois para uma conversa. Explicou o jejum de 3 dias. Propôs que os dois fizessem juntos, cada um orando especificamente pela restauração do casamento.
Os dois aceitaram. Fizeram o jejum separadamente, mas com o mesmo propósito. No quarto dia depois do término do jejum, o marido chegou em casa mais cedo do trabalho. A esposa conta que ele entrou na sala, sentou ao lado dela e ficou em silêncio por um momento. E então começou a chorar. Não conseguia explicar o que havia acontecido dentro dele. Disse apenas que algo havia quebrado, que algo havia mudado, que ele não queria mais aquela situação. Levou meses para a restauração ser completa, mas o jejum foi a virada. O que 22 anos de mágoa havia construído, 3 dias de jejum começaram a demolir. Caso 2, o filho que havia se perdido. Em 1865, uma mulher procurou Spurgeon em desespero. Seu filho único, um jovem de 26 anos, havia abandonado a fé ainda adolescente. Estava envolvido com bebida, drogas e más companhias. Havia cortado contato com a família. A mãe não sabia nem onde ele estava. Ela havia orado por esse filho durante mais de 10 anos. Todos os dias, sem exceção. Havia chorado mais do que conseguia contar. Havia pedido que irmãos da congregação intercedessem. Havia feito promessas a Deus. Nada. Spurgeon a ensinou sobre o jejum de 3 dias. Ajudou-a a definir uma oração específica. Aleluia. Que Deus tocasse no coração do filho. Que criasse nele um desejo irresistível de voltar. Que pusesse pessoas no caminho dele. Que apontassem para Cristo. Ela jejuou os 3 dias. No 5º dia depois do término do jejum, às 7 da manhã, alguém bateu na porta da sua casa. Aleluia. Era o filho, com a barba por fazer, os olhos vermelhos, os ombros curvados. Mal conseguia falar. Disse apenas: mãe, eu preciso voltar. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu preciso voltar para Deus. Ele havia dormido na rua e acordado com uma certeza absoluta de que precisava ir até a mãe. Não sabia explicar de onde vinha essa certeza. Ela sabia. Caso 3. A doença que os médicos declararam incurável. Em 1867, um homem que havia frequentado a congregação por muitos anos recebeu um diagnóstico devastador. Os médicos foram diretos. A doença era terminal, sem tratamento disponível na época, e a estimativa de vida era de 3 meses. Ele havia orado. Sua família havia orado. A congregação havia orado por ele. Sem mudança no quadro clínico, Spurgeon propôs um jejum congregacional de 3 dias, especificamente pela cura desse irmão. Um grupo significativo da congregação participou. Durante 3 dias, esse grupo jejuou e intercedeu especificamente pela saúde do irmão. No 4º dia depois do término do jejum, o homem foi ao médico para uma consulta de acompanhamento. Os resultados dos exames voltaram limpos, sem qualquer sinal da doença, que havia sido declarada incurável semanas antes. Os médicos não conseguiram oferecer explicação. Spurgeon registrou em seu diário: Espírito Santo. não é minha função explicar como Deus Aleluia. age. Minha função é registrar que ele agiu. É, Caso pai. 4. A provisão que não chegava. Em 1869, o Tabernáculo Metropolitano enfrentava uma crise financeira séria. Havia um projeto de expansão, necessário para comportar a congregação que havia crescido muito além da capacidade do espaço original. Os recursos eram urgentes, e apesar de meses de oração e esforços naturais de arrecadação, os fundos simplesmente não vinham. Spurgeon proclamou um jejum congregacional de 3 dias pela provisão. Ele mesmo jejuou junto com os membros que se dispuseram a participar. Na primeira reunião depois do término do jejum, um membro da congregação que Spurgeon mal conhecia se levantou ao final do culto e anunciou uma doação. O valor era exatamente o necessário para o início do projeto. Ele disse que havia sentido fortemente que devia fazer aquela doação, mas que havia resistido por semanas. Naquele dia, a resistência havia simplesmente desaparecido. Caso 5. A liberação que múltiplos ministros não conseguiram produzir. Em 1870, uma mulher que sofria de uma opressão espiritual grave havia recebido oração de vários ministros. Em diferentes ocasiões, a opressão não cedia. Os sintomas eram claros e perturbadores. Vozes, pesadelos violentos, comportamento fora do controle, em determinados momentos medo paralisante. Spurgeon reconheceu nessa situação exatamente o que Jesus descreveu em Mateus 17. Esta casta não sai, senão por oração e jejum. Propôs que ela jejuasse 3 dias enquanto ele também jejuava, e que orassem juntos ao término do jejum. No 3º dia do jejum,
Durante uma sessão de oração, houve uma manifestação violenta, seguida de libertação completa. A mulher ficou completamente livre. Os Oh, sintomas não Deus. voltaram. O protocolo completo. Como fazer o jejum de 3 dias do jeito certo. Até aqui você entendeu por que o jejum funciona e o que ele pode produzir. Agora vamos para o mais importante. Como fazer da maneira correta. Spurgeon sempre enfatizava que jejum feito errado não produz resultado. Não porque Deus seja rígido, mas porque o jejum errado não produz os efeitos espirituais que descrevemos acima. Então vamos ao protocolo completo. Fase 1. Preparação antes de começar. Defina a porta com precisão. Antes de qualquer coisa, defina com clareza exatamente qual é a situação que você está buscando resolver. Escreva em papel. Seja específico. Não minha vida melhorar. Isso é vago demais. Especifique. A restauração do meu casamento com nome. A conversão e libertação do meu filho nome. A cura da enfermidade, diagnóstico. A provisão de valor necessário para a necessidade específica. A especificidade importa porque ela direciona sua oração durante o jejum. Toda vez que você sentir fome, você sabe exatamente pelo que vai orar. Escolha as datas com intenção. 3 dias consecutivos completos. Não 2 dias e meio, não 2 dias e 1 dia depois. 3 dias completos de manhã a manhã. Marque na agenda. Informe sua família para que entendam e possam tanto respeitar o processo quanto não. Sabotar sem querer. Prepare seu corpo no dia anterior. No dia antes de começar o jejum, evite refeições pesadas. Coma mais leve. Beba muita água. Um estômago pesado nas primeiras horas do jejum torna a entrada muito mais difícil. Prepare seu coração também. Reserve um tempo no dia anterior para exame de consciência. Há pecados não confessados? Há rancor ou mágoa que você não soltou? A obediência que Deus pediu e você postergou? O Salmo 66:18 é direto. Se eu tivesse atentado para a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouviria. Limpe o terreno antes de plantar a semente do jejum. Isso não significa que você precisa estar perfeito para jejuar. Significa que você precisa estar honesto. Se há algo que você sabe que está errado, confesse antes de começar. Se há alguém que você precisa perdoar, tome essa decisão. Não é uma exigência de perfeição. É uma postura de humildade. E humildade é exatamente o que o jejum exige e o que Deus honra. Isaías 58 descreve o jejum que Deus abomina. E é o jejum feito com orgulho, com cobrança dos outros enquanto você mesmo está em pecado, com aparência de piedade, sem transformação real. Mas o jejum que Deus honra é aquele que nasce de um coração que genuinamente quer se aproximar dele, que reconhece sua própria fragilidade e que escolhe se humilhar diante do soberano. Essa preparação do coração pode levar de 1 hora a uma tarde inteira. Não apresse. Seja minucioso, porque o jejum construído sobre coração preparado tem um poder que o jejum construído sobre coração apressado jamais terá. Fase 2. O primeiro dia, a batalha da carne. O primeiro dia é o mais difícil. Não tem como esconder isso. Seu corpo está acostumado a ser alimentado em horários regulares e quando esses horários chegam sem comida, ele reage com força. Nas primeiras horas a fome vai aparecer, provavelmente com mais intensidade do que você esperava. Isso é normal. Não é fraqueza. É o processo. A chave do primeiro dia é transformar cada onda de fome em onda de oração. Toda vez que você sentir o estômago reclamar, em vez de ir à cozinha, vá ao quarto de oração, ou simplesmente ore onde estiver. Diga em voz alta: Pai, tenho mais fome da sua resposta do que desta refeição. Eu escolho a sua presença no lugar do meu conforto. Use o Salmo 34 como âncora do primeiro dia. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Declare isso sobre a sua situação. Diga ao Senhor que você está clamando, que você está com fome, que você está escolhendo buscá-lo acima de tudo. À medida que o dia vai avançando, a fome passa por picos e por momentos de diminuição. No período da noite do primeiro dia, ela geralmente começa a ceder. Antes de dormir, dedique pelo menos 30 minutos à oração específica pela sua situação. Leia os textos bíblicos sobre jejum. Esdras 8, Ester 4, Isaías 58. Deixe-os falar ao seu coração.
Fase 3. O segundo dia. O momento mais poderoso. O segundo dia traz uma surpresa que quem nunca jejuou não espera. A fome física diminui significativamente. O corpo entra em um modo diferente e a sensação de clareza que vem junto é surpreendente. É no segundo dia que a dimensão espiritual se abre de forma mais intensa. Muitos que jejuam relatam que é neste dia que vêm as revelações, as percepções, os sonhos e as impressões mais vívidas. Há uma razão bíblica para isso. Com a carne enfraquecida, o espírito ganha espaço como nunca tem normalmente. No segundo dia, ore com autoridade, não apenas súplica, declaração. Eu ordeno a esta fortaleza que ceda, em nome de Jesus. Eu declaro que a porta está se abrindo. Eu decreto que as cadeias estão sendo rompidas. Use as promessas de Isaías 58 diretamente sobre a sua situação específica. Se for possível, afaste-se das redes sociais, da televisão, do entretenimento. Não porque seja um pecado, mas porque cada momento de distração é um momento que poderia ser de conexão. No segundo dia, o ambiente ao redor importa. Preencha-o com adoração, com palavra, com oração. Como orar durante o jejum? O que dizer, como dizer, por quanto tempo? Spurgeon percebeu ao longo dos anos que muitas pessoas sabiam sobre o jejum, mas não sabiam como orar durante ele. E oração sem direção durante o jejum perde muito do seu poder. Existem 4 tipos de oração que devem se alternar durante os 3 dias do jejum. Cada um cumpre uma função diferente, e juntos eles formam uma intercessão completa. O primeiro tipo é a oração de humilhação. Esta é a oração que reconhece a sua própria insuficiência, que diz ao Senhor que você não tem como resolver a situação com seus próprios recursos, que confessa sua dependência total dele. Esta oração soa assim: Senhor, eu não tenho força para mudar isso. Não há nada que eu possa fazer com minhas próprias mãos para abrir essa porta. Eu sou completamente dependente do Senhor. E é por isso que estou aqui sem comer, buscando o Senhor com tudo o que tenho. A humilhação genuína é o ponto de partida de toda intercessão poderosa. Daniel 9, Esdras 9, Neemias 1. Toda grande intercessão bíblica começa com humilhação. Não fingida, não performática. Real. O segundo tipo é a oração de adoração. Mesmo no meio do desespero, adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que você quer que Ele faça. Tem um poder extraordinário. A adoração reorienta sua perspectiva. Ela tira o foco do problema e coloca no soberano que é maior do que qualquer problema. Esta oração soa assim: Senhor, independente do que acontecer com essa situação, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor nunca falhou. Sua história de intervenção na vida humana é inegável. Eu o adoro não pelo que quero receber, mas pelo que o Senhor é. A adoração também tem um efeito interessante sobre as fortalezas espirituais. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, sem esperança visível. Às meia-noite, cantaram louvores a Deus, e as correntes caíram. O que a tentativa de fuga não conseguiria, a adoração produziu. O terceiro tipo é a oração de declaração. Esta é a oração que usa a palavra de Deus como arma diretamente sobre a situação, não pedindo, declarando. Com a autoridade que vem de estar em Cristo, esta oração soa assim: Eu declaro sobre essa situação o que está escrito em Isaías 58.6. Espírito Que toda Santo. ligadura está sendo solta. Eu decreto sobre essa situação o que está escrito em Lucas 10:19. Que eu tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eu falo à porta fechada como Jesus falou ao vento. Abre-te em nome de Jesus. A declaração não é arrogância, é fé. É entender que o crente tem autoridade delegada por Cristo para falar sobre situações em seu nome. E essa autoridade, exercida durante o jejum, tem um impacto espiritual que vai além do que conseguimos entender. O quarto tipo é a oração de gratidão antecipada. Esta é a mais difícil, porque exige fé real. É agradecer por aquilo que você ainda não vê, como se já tivesse recebido. Esta oração soa assim: Pai, obrigado. Obrigado porque a porta está se abrindo, mesmo que meus olhos físicos ainda não vejam. Obrigado porque a situação está mudando nos bastidores do espiritual. Obrigado porque o Senhor já respondeu, e eu estou simplesmente aguardando a manifestação natural do que já foi decretado no sobrenatural. Hebreus 11.1 define a fé como certeza das coisas que se esperam.
Certeza, não esperança fraca, não possibilidade. Certeza, a gratidão antecipada é a expressão prática dessa certeza. Spurgeon recomendava alternar esses 4 tipos de oração ao longo dos 3 dias, especialmente usando os momentos de fome como gatilhos. Sentiu fome? Hora da oração de humilhação. Passou meia hora? Hora da adoração. Está no 2º dia e sente clareza espiritual. Hora da declaração. Está chegando ao final do 3º dia? Hora da gratidão antecipada. Fase 4, o 3º dia, o dia da fé. O 3º dia é o dia mais importante, do ponto de vista da fé. E é o dia que revela se o jejum foi apenas religioso ou realmente espiritual. A tentação do 3º dia é a dúvida. Você passou 2 dias sem comer, orou intensamente e talvez não veja nada ainda. Nenhuma mudança visível, nenhuma confirmação. A situação parece igual, e é exatamente aqui que a fé entra. Spurgeon ensinava que o 3º dia deve ser vivido com gratidão, não com desespero. Se você chega ao final dos 3 dias ainda clamando em desespero, isso indica que sua fé não cresceu durante o processo. Mas se você chega ao final com paz e gratidão, se você consegue dizer de coração: Pai, obrigado porque a porta está se abrindo, mesmo que meus olhos físicos ainda não vejam. Isso indica que o jejum produziu o que precisa produzir espiritualmente. Nas últimas horas do 3º dia, ore com gratidão antecipada. Agradeça por aquilo que ainda não veio. Fale do resultado como se já fosse fato, não porque seja positivamente, pensando como em autoajuda, mas porque a fé bíblica é certeza das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. Hebreus 11. A fé fala do futuro no passado. Encerre o jejum com uma declaração de vitória, em voz alta, com firmeza. Fase 5. Como encerrar o jejum? Encerrar o jejum do jeito errado pode trazer desconforto físico sério. 72 horas sem comida deixam o sistema digestivo em modo de repouso. Ele precisa ser acordado gradualmente. Comece com líquidos leves: água, caldo de legumes, suco de fruta natural diluído. Nas primeiras 12 horas depois do jejum, não consuma nada sólido. Nas 12 horas seguintes, introduza alimentos leves e de fácil digestão: frutas, iogurte, pão. Só depois de 24 horas é que você deve voltar a refeições normais. Não quebre o jejum com uma refeição pesada. O desejo vai ser grande, mas a sabedoria manda devagar. Fase 6. Os 7 dias depois do jejum. Agora vem algo que Spurgeon enfatizava muito. A maioria das respostas não chega imediatamente ao término do jejum. Elas chegam nos dias seguintes. Esther jejuou 3 dias, e no 4º dia foi até o rei. Spurgeon terminou o jejum, e a retratação do jornal veio dias depois. O filho pródigo da mãe que mencionamos apareceu no 5º dia depois do término. Observe. Preste atenção nos sinais, nas conversas inesperadas, nos acontecimentos que parecem coincidência, nos sonhos que ficam na memória, nas impressões que chegam durante a oração. Nos 7 dias depois do jejum, Deus frequentemente começa a mover as peças de maneiras que você ainda não vê completamente, mas que já estão em movimento. Se 7 dias se passarem sem resposta visível, não desanime. Pergunte a Deus em oração se há algo que ainda precisa ser resolvido, examinado ou entregue. E se a resposta for sim, ajuste. Se a resposta for silêncio, espere mais. Deus nunca promete o prazo que queremos. Ele promete que responde. Os cuidados que não podem ser ignorados. Spurgeon era um pregador honesto e nunca deixava de mencionar as advertências junto com os ensinamentos. Não faça do jejum um espetáculo. Jesus foi claro em Mateus 6, 16, 18. Quando você jejuar, lave o rosto, cuide da sua aparência, não fique anunciando para todo mundo que está jejuando. O jejum é entre você e Deus, feito para aparecer, para ganhar respeito espiritual, para ser admirado. Esse jejum Deus ignora. O retorno que você vai receber é a admiração das pessoas. E só isso. O jejum verdadeiro é discreto. Sua família próxima pode saber, especialmente para que entendam por que você não está comendo. Mas não é assunto para redes sociais. Não é motivo de ostentação espiritual. Não confunda o jejum com a oração. O jejum sem oração é apenas dieta. Ficou sem comer por 3 dias, mas não orou? Não jejuou espiritualmente. Perdeu peso. Nada mais. O poder está na combinação.
A ausência de comida cria o espaço e a urgência, e a oração preenche esse espaço, com conexão real com Deus. Um sem o outro não funciona. Os dois juntos são devastadores para qualquer fortaleza. Se você tem condição médica, consulte um médico primeiro. Deus não pede que você destrua sua saúde para buscá-lo. Pessoas com diabetes, hipoglicemia, problemas cardíacos, gestantes, pessoas com histórico de distúrbios alimentares. Todas essas pessoas precisam conversar com um médico antes de jejuar ou considerar formas alternativas de jejum. E formas alternativas existem e são válidas. Jejum de redes sociais e entretenimento por 3 dias, substituindo cada momento de uso por oração. Jejum de uma refeição por dia durante 3 dias. Jejum de televisão, jogos, passatempos. O princípio é negar a carne, algo que ela deseja, e usar esse espaço para buscar a Deus. A forma pode variar de acordo com as condições de cada pessoa. Não faça votos que você não vai cumprir. Se você nunca jejuou nem um dia, não prometa jejuar 40 dias. Comece com 3. Se Deus te guiar a continuar além dos 3 dias, continue. Mas seja fiel ao que você prometeu. Um jejum de 3 dias concluído com fidelidade vale infinitamente mais do que um jejum de 40 dias, prometido e abandonado no 2º dia. Não trate o jejum como garantia automática. O jejum não é fórmula mágica. Não é botão que você aperta e Deus obrigatoriamente responde da maneira que você quer. Deus é soberano. Ele responde de acordo com sua vontade e seus propósitos, que são sempre melhores do que os nossos. O que o jejum garante é que você buscou com tudo o que tinha, que você se posicionou dentro do padrão bíblico, que você ativou as promessas que só o jejum pode ativar. O que Deus fará com isso é dele. Nossa parte é buscar, a dele é responder. Uma oração para iniciar o seu jejum de 3 dias. Se você chegou até aqui, não foi por acidente. Você está lendo isso porque há uma porta na sua vida que não se move. Porque você chegou a um ponto onde sabe que precisa de algo mais do que tem feito até agora. E Deus colocou esse ensinamento no seu caminho por um motivo. Antes de fechar esse vídeo, eu quero orar com você. Diga junto comigo, com o coração aberto: Pai Celestial, eu me coloco diante do Senhor agora com honestidade. Eu tenho orado, eu tenho buscado, e ainda há uma situação na minha vida que não se move. Há uma porta que permanece fechada. Hoje eu aprendo que algumas portas exigem mais do que eu tenho dado, que algumas resistências só cedem quando eu combino oração com jejum, que há promessas no Senhor que só se ativam quando eu busco com tudo o que tenho. Então eu tomo uma decisão agora. Proclamo jejum de 3 dias, começando em diga a data, especificamente por diga a situação específica. Eu não faço isso para impressionar ninguém. Eu faço isso porque estou desesperado de maneira genuína, porque essa situação é mais importante para mim do que qualquer refeição, porque eu quero buscar ao Senhor com tudo o que tenho. Eu me apoio nas promessas de Isaías 58, que o Senhor romperá cadeias, destruirá julgos, libertará oprimidos, que quando eu clamar, o Senhor responderá. Eu me apoio no padrão bíblico que o Senhor estabeleceu. Esther, Esdras, Nínive e, acima de tudo, a ressurreição do próprio Jesus no 3º dia. Eu declaro com fé que a porta que está fechada há diga o tempo vai se abrir nesses 3 dias. Não porque o jejum seja mágico, mas porque quando eu busco ao Senhor com tudo o que tenho, o Senhor não me abandona. Dá-me força para completar o que estou começando. Dá-me fé para agradecer no 3º dia pelo que ainda não vejo. E mostra-me nos dias que seguirem a tua mão agindo naquilo que eu entreguei a ti. Em nome de Jesus, que jejuou 40 dias e venceu toda a tentação, que passou 3 dias no sepulcro e ressuscitou vitorioso. Amém. Você está pronto para começar? Se você orou isso com sinceridade, não como fórmula, mas como entrega genuína, então o próximo passo é prático. Pegue o celular ou um papel agora. Escolha as 3 datas consecutivas. Escreva a situação específica que você vai buscar durante esses 3 dias. E comece quando chegar o momento. Deixa um comentário aqui embaixo com dia 1 de 3, a porta vai se abrir. Não para aparecer, para criar um compromisso. Para que você volte aqui e conte o que aconteceu. Spurgeon viu portas impossíveis se abrirem durante décadas, aplicando esse princípio. Esther viu um povo inteiro ser salvo. Esdras viu proteção sobrenatural. Uma mãe viu o filho voltar. Um homem viu uma doença terminal desaparecer.
Há uma porta na sua vida que está esperando. Não pela milésima oração sozinha, pelo jejum de 3 dias combinado com oração específica e fé genuína. Comece e se prepare para ver no 4º dia o que anos não produziram. Canal Palavra Avivada. A palavra de Deus com poder para mudar qualquer situação. Se esse ensinamento te impactou, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Deixa o like e ativa o sininho. E nos vemos no próximo vídeo. Amém. Viu, gente? É bom a gente aprender, é bom a gente saber, né? Então eu vou mudar a rótula do nosso jejum aqui do canal, né? Dia 1º começa o jejum, né? Eu vou entrar um dia antes, aí vou conversar com vocês e nós retornaremos dia 4, porque cada um vai ter o seu momento com Deus, né? A gente vai ver a nossa necessidade e vamos fazer aquilo que tem que fazer, né? Sem ninguém precisar saber, sem ficar se envolvendo na internet, sem dar bom dia, porque se me mandar bom dia eu não vou poder responder, eu vou deixar meu telefone desligado. Só vou deixar um telefone ligado por causa da minha família. Fora disso, eu vou desligar os telefones. Não vou mexer nele, só vou mexer se alguém me ligar. Fora disso, eu não vou ver YouTube, não vou ver nada. Vou me apegar mais à palavra e viver o grande propósito que Deus tem na minha vida. Então, vamos fazer o certo para tudo dar certo e que as bênçãos elas venham ser derramadas sobre a nossa vida. Preferi trazer esse contexto, esse conteúdo, esse áudio aqui, para a gente saber mais sobre o jejum de 3 dias e o poder que esse jejum tem para a nossa vida. Amém, irmão? Quem recebe, dá um glória a Deus. E vamos, que dia 1º tá aí. Um dia antes farei live para falar com vocês, né? A gente vai trazer a palavra de Deus. Vamos ficar 3 dias sem live. Dia 4 estarei de volta para glorificar e exaltar um só Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Beijo no coração. Até o próximo vídeo.